Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E nesse programa nós vamos dar continuidade à Missão OVNI, os programas que nós vamos fazer sobre as missões da NASA ali para a Lua ou para o espaço. E nesse episódio, o que nós vamos falar, Sr. UFOJack? Vamos falar sobre duas missões espaciais muito interessantes que ocorreram ali no ano de 1966. E por que nós vamos falar sobre duas missões espaciais hoje? Porque em cada uma delas tivemos um dos membros que depois integraram a tripulação da Apollo 11. Falamos no programa anterior, quando a gente falou sobre a Apollo 11. Então, segura aí que vai ser muito legal essas duas missões aí que a gente vai falar hoje. Já apareceu até uma pergunta aqui pra mim te fazer, mas eu já vou fazer essa pergunta pra você, mas daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Avistamentos inexplicáveis, fenômeno lunar transiente, caminhada espacial, Bogem, acobertamento. Acredite se quiser. Ô Jackson, na hora que você tava ali falando da abertura, já me ocorreu uma parada. Quer dizer então que algum astronauta que estava nessa missão Gemini 10 e 12 estava também na Apollo 11? Me ocorreu então que provavelmente o pessoal das missões Gemini teve contato com OVNIs, como os da Apollo tiveram. Ou seja, o pessoal da Apollo ali não teve a primeira experiência ufológica deles. Não, eles já tiveram experiências prévias. Isso é muito interessante de falar. Cada um dos astronautas da Apollo 11, na Apollo 11 nós tivemos o Neil Armstrong, o Buzz Aldrin e o Michael Collins. Cada um deles já havia ido ao espaço em uma missão anterior. O Neil Armstrong foi ao espaço com a Gemini 8. Só que ele, nessa missão da Gemini, ele não viu nada, porque ele chegou ao espaço e a cápsula deu problema e ele já voltou em seguida, então eles não fizeram registro e nem deu tempo deles olharem lá para fora para ver se tinha alguma coisa. Mas os outros dois astronautas, o Michael Collins na Gemini 10 e o Buzz Aldrin na Gemini 12, tiveram avistamentos bem interessantes, que é o que a gente vai comentar hoje então. Muito bem, vamos começar então com a Gemini 10. A Gemini 10 ela foi lançada em 18 de julho de 1966 com os astronautas Michael Collins, que depois foi na Apollo 11, e o John Young, que também fez parte do programa Apollo em uma missão posterior. A Gemini 10 ela tinha por missão testar vários equipamentos e testar também manobras de acoplamento. E ali eles iriam testar técnicas de navegação no espaço, realizar experimentos envolvendo magnetismo, radiação espacial, medicina espacial, e também fariam duas atividades extraveiculares, ou seja, o Michael Collins ia sair com traje espacial, ia sair ao espaço para fazer algumas atividades fora da cápsula, né? E tudo isso em preparação para as missões Apollo, que iriam começar a acontecer 3 anos depois. E aí, olha que interessante. Logo após a entrada na órbita, então o foguete era lançado, 10 minutos depois, o foguete já estava em órbita, né? Então, logo após o lançamento, assim que chegaram ao espaço, os astronautas foram acompanhados por OVNIs, e foram vistos pela tripulação, inclusive. E é interessante a gente conhecer mais sobre os dois astronautas. O John Young, por exemplo, ele é um astronauta do programa Gemini, do programa Apollo, e é uma pessoa bastante cética. Ele teve 3 missões no espaço, e nas 3 missões ele agiu de uma forma cética quando acontecia alguma coisa estranha. Ele era sempre o mais racional, acho que é o astronauta mais racional que a NASA teve nessa época.
ele não dava bola pro fenômeno e queria explicar de uma forma simples, né? Já o Michael Collins, a gente percebe que ele era o mais impressionável. Ele via alguma coisa e já ficava exaltado com o que ele estava vendo. Me identifico muito com ele. Eu também. E aí, nesse avistamento da Gemini 10, aconteceu isso. A gente vê essa personalidade dos dois ali no avistamento. Então, assim que chegaram ao espaço, o Michael Collins observou o OVNI e alertou o John Young, e o John Young ficou, assim, ele não queria olhar o objeto, ele não queria olhar para o OVNI, como a gente observa na comunicação. E aí o Michael Collins estava tão exaltado, tão impressionado com o que ele via, que ele convenceu o John Young a olhar, e depois ele convenceu o John Young a entrar em contato com o centro de controle para informar que estava vendo o OVNI. E isso foi ao longo de vários dias, né? Todos esses acontecimentos. Porque o OVNI, ele aparecia, ficava um tempo, depois desaparecia, e aparecia horas mais tarde, e foi bem impactante, pelo menos para o Michael Collins. Bom, como é que acontece essas experiências? Quando eu escrevi o livro UFOs no Espaço e na Lua, eu analisei todas as fotos do programa Gemini, todas as fotos disponíveis da Gemini 10, e analisei também as comunicações, ou seja, tudo que os astronautas falaram entre eles durante o voo e que ficou gravado nos registros de áudio da missão, foi transcrito para um documento, e esse documento está disponível no site da NASA e lá no Portal Fenômeno também, caso você queira observar. E as fotos também estão todas lá no Portal Fenômeno. É só chegar lá na busca no canto superior direito e escrever Gemini, que você já encontra todas as missões Geminis lá com os respectivos avistamentos. Pois bem, então, nesse caso, lá na página 30 do documento da transcrição, a gente tem as conversas ali que ocorreram ali mais ou menos 1 hora depois do lançamento, né? Foi muito recente após o lançamento. E aí o John Young olhou para fora, olhou em direção à Terra e falou: puxa, isso é lindo. E o Michael Collins, que estava do lado dele, não via a Terra, mas ele via, digamos assim, o céu, né? Ele conseguia olhar mais para fora da órbita, né? Mais para as estrelas, digamos assim. Aí o Michael Collins comentou: ei, eu vejo estrelas. Não, eu vejo um bogey. Bogey é o termo que eles usavam para se referir a OVNIs, né? Eu vejo um bogey. Olhe lá para fora, John. E aí o John Young fala: coloque a sua cabeça aqui dentro. Ou seja, se concentre no trabalho, nada de ficar olhando lá para fora, né? Aí o Michael Collins insiste: olhe, existe uma luz lá em cima, John. Você pode ver, você pode olhar ao redor, existe uma luz. A gente vê que ele está muito incisivo no que ele está falando, né? E aí o John Young falou: sem problemas, nós não temos tempo para perder com isso agora. O Michael Collins insiste, né? Eu vejo uma grande luz brilhante lá fora. Estou te dizendo, John, marque esta hora. O gravador está funcionando. Então, a gente já percebe que aquilo impactou ele a ponto de dizer para o John marcar o horário em que isso estava acontecendo e para verificar se o gravador de voz estava registrando o que eles estavam falando. Ô, Jackson, uma pergunta. Essa era a primeira vez que o Michael Collins estava no espaço? Até onde eu pude apurar, sim, era a primeira missão espacial dele. Agora, até onde eu pude apurar, era também o primeiro avistamento. E aí o John Young fala que o Michael Collins não precisa olhar para o objeto, mas o Michael Collins insiste, né? Onde eu estou em 1 hora, ou seja, o objeto estava à frente da cápsula, ligeiramente à direita. E aí ele falou que tem um objeto brilhante. E aí, olha que interessante, ele falou: parece um planeta ou algo assim. Parece que está em órbita com a gente. Parece que está em uma órbita superior e indo na mesma direção. Ou seja, tem o brilho de um planeta, provavelmente o brilho de um planeta Vênus, alguma coisa assim, mas aquilo estava se movendo na órbita. Do jeito que eles estavam voando no espaço, aquilo estava voando também. Então, não era um planeta. Aí começou a mente racional do John Young, né? Ah, isso é o Buster. Buster é o foguete que levava eles para o espaço. E aí o Michael Collins fala: ainda está à nossa frente, está ligeiramente à nossa frente. E aí o John Young, ele percebeu que essa explicação do Buster não se encaixava, né? Ele falou: bom, se o Buster está abaixo de nós, está desligado. O abaixo funciona assim: você tem a superfície do planeta e você tem a nave. Então, se ele está abaixo, o Buster estaria entre a nave e o planeta. A nave dos astronautas, né, a cápsula, estaria em direção à superfície. Mas o Michael Collins observou esse objeto acima, em direção às estrelas. Então, não era o Buster. Sim, até porque quando a nave está subindo, destaca o módulo de propulsão, né, que é o Buster, e ele fica em órbita mais baixa, para não colidir com a cápsula que está em órbita mais alta. Isso aí. E aí ele continuou, né, mais pra frente, e ele fala, o Michael Collins fala assim:
é incrível, não consigo superar a beleza disso. Porque ele estava olhando algo extremamente... Diferente. Diferente, bonito, tá impressionando ele, né? E aí o John Young chamou ele de novo e daí ele falou que o motorista escravo, que ele era o piloto, digamos assim. Então ele brincou ali que ele estava sendo escravizado. E aí ele concentrou de novo no trabalho e quando olhou de novo ele viu que o sol já estava ofuscando e aí ele não conseguiu ver esse objeto e para onde ele foi. Só que daí algumas horas mais tarde esse objeto reapareceu. Então eles passaram ali toda a parte iluminada da Terra, depois entraram de novo na parte escura, onde era noite, e aí o Michael Collins começou a observar de novo lá para fora. Daí ele falou assim, ó, primeira estrela, tem 2 lindas estrelas à direita na minha janela. Daí ele perguntou se o John Young estava vendo, se tinha 2. Daí ele fala, não tenho nenhuma. E aí algum fenômeno luminoso aconteceu que chamou a atenção do Michael Collins, porque ele falou assim, que diabos é isso? Você viu isso? E aí o John Young falou, eu aposto que são as luzes do Agena. Agena é outro nome do foguete que levou eles para o espaço. A hora eles chamavam Agena, a hora de Buster e assim vai. E aí o John Young, de novo, tentando ser racional. Isso tem que ser o Agena. Nós estamos no mesmo caminho orbital que ele está. Ou seja, o foguete estaria mais abaixo, provavelmente não estaria tão longe. E aí o Michael Collins falando, bem cara, olha para eles, são lindos, o que está piscando à direita é o Agena? Viu o flash? John, você vê o que eu vejo? E aí o John Young só fala, sim. E aí eles ficam se questionando, né, que raios é aquilo, e o John Young fala que não sabe e tal. E aí a comunicação ela vai continuando, é uma comunicação bastante extensa, né, eu não vou ler ela inteira, vou ler só os trechos mais rápidos aqui, os mais impactantes. Tem um dado momento que eles estão observando isso, e aí eles começam a descrever esse objeto. O Michael Collins fala que as luzes estão às 12 horas, ou seja, estão bem à frente da cápsula, e elas parecem ser coligadas. É como se fossem 2 estrelas unidas por alguma coisa, como se fosse um alter. E aí ele fala, há 2 estrelas extremamente brilhantes, eu diria que a 1 grau de distância. O que está no topo está ligeiramente à esquerda, daquele na parte inferior, e cerca de 1 grau abaixo desses 2 há uma luz piscando, uma luz de menor magnitude, que é visível o tempo todo e que periodicamente pisca. Então aquela luz fica piscando, né? Acendendo e apagando. E aí tem uma coisa, quando a gente olha uma estrela aqui na superfície da Terra, né? A gente olha para uma estrela, aquela estrela fica cintilando, né? Fica ali com aquele brilho variável. No espaço, não tem isso, a luz é contínua, porque não tem atmosfera causando aquele cintilar da estrela. E ali, no caso, o astronauta está vendo aquilo cintilar, aquilo piscar. Ele está no espaço, ele não está na atmosfera. Então, indica que era objeto realmente piscando. E aí, se você for ver a sequência das comunicações, o John Young ele é mais monossilábico, né? Ele fala, não há como dizer o que isso é. E aí o Michael Collins, ele fala, é realmente estranho. Quando eu os vi pela primeira vez, eu podia ver a luz solar, eu podia ver a Terra iluminada pelo Sol na parte inferior das janelas, e o nariz da nave ainda iluminado, né? Eu vejo esses 2 objetos brilhantes parados aí à frente. Você vê eles, John? Então, você vê que o Michael Collins, ele fala bastante sobre o avistamento e fica chamando o John Young, fica cutucando, né? Isso é interessante de ver essa relação dos 2 ali. E aí o Michael Collins pergunta lá pro John Young, pensa que devemos informar ao solo? E aí o John Young fala, não vamos. E aí o Michael Collins fala, isso não são estrelas, não podem ser. E aí ele pergunta, né, por que não vai relatar isso? Ele insistiu pro Michael Collins, fale a eles o que você viu, veja o que eles dizem. E aí o John Young, pouco depois, ele entra em contato com o centro de controle e fala, Gemini 10, Houston, nós temos 2 objetos brilhantes em nosso caminho orbital, e não acho que sejam estrelas. É como se eles estivessem voando próximos a nós. Então, a partir daquele momento, o Houston ficou sabendo da existência desses 2 objetos. Só que aí eles tentaram apontar os radares lá para cima, eles tinham radares de longa distância, mas eles não captaram nada. E aí, pouco depois, esses objetos, essas luzes aí, desapareceram. E ficou um mistério sobre o que era essa luz que eles estavam observando. Ô Jackson, vamos lá, 2 coisinhas. Primeiro, existe gravação de voz dessas conversas? Existe. Existem algumas gravações dessas missões já vieram a público. Não todas elas, mas algumas já. E eu tenho feito um trabalho de pesquisa bastante profundo para tentar localizar essas gravações e fazer algum tipo de simulação, algum tipo de
disponibilizar esse áudio, né, com legendas para as pessoas entenderem o que está sendo dito em tempo real, para a gente até ver a tonalidade de emoção na voz dos astronautas, né? Isso é bastante interessante de ver. E assim que eu tiver alguma coisa, eu vou produzir isso e com certeza vai aparecer lá no canal Fenômeno também. Na linha daquilo que você fez lá com a Noite Oficial também, com áudios pilotos e tal, né? Provavelmente sim. Tá, mas uma perguntinha. As fotos que estão na matéria do Fenômeno, é o que eles observaram? É o que eles viram? Sim. Essas fotos que eles fizeram, sim, é do que o Michael Collins estava vendo. Só que na foto, a câmera ela não tinha um ajuste para focar em objetos a certa distância, né? Então o objeto ele vai aparecer um pouco menor. Até porque as fotos utilizadas, elas eram com uma lente mais... com maior angulação, né? O que reduz o tamanho dos objetos mais ao fundo. É como se você pegar um celular, por exemplo, e fizer uma foto da Lua, você vai ver que ela vai ficar pequenininha na imagem, né? Então é basicamente o mesmo tipo de efeito, né? Agora, se eles tivessem um zoom ali, uma câmera preparada, eles iriam fazer um registro espetacular de OVNI, com certeza. Sim, mas o meu ponto é que as fotos estão lá e tem alguma coisa lá. É nítido que você vê que tem alguma coisa lá. Sim. E não tem como explicar o que seja, né? Porque não é lixo espacial aquilo ali, com certeza. Sim. Até porque a gente tá no começo da parada ali, né? Não ia ter essa quantidade de lixo ali a ponto de ser fácil de ser observado. Pois é. E aí esse objeto, ele continua aparecendo nos dias seguintes até o término da missão. Horas antes dos astronautas voltarem para a Terra, esse objeto aparecia, desaparecia e ficou um mistério sobre o que era esse objeto que deixou Michael Collins assim tão impressionado, né? Então lá no Fenômeno, lá no portal Fenômeno, você encontra o artigo e você pode observar o artigo, tem prints das comunicações, inclusive, tem link para o documento com as comunicações, caso você queira ver, e tudo lá acessível para vocês. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Então pronto, falamos da Gemini 10, mas novos avistamentos estão por surgir, né, Jackson? Pois é, o outro astronauta da Apollo 11, o Buzz Aldrin, também teve avistamentos no espaço, né? A Gemini 12 foi ao espaço em 11 de novembro de 1966, tendo os astronautas Edwin Aldrin e James Lovell Jr., e tinha como missão testar equipamentos e manobras para o programa Apollo. E aí, durante o voo deles, eles fizeram vários registros fotográficos e avistaram OVNIs durante a missão, né? E aí é interessante que no documento de transcrição de comunicações, eu particularmente não encontrei as conversas dos astronautas nesses momentos de avistamento, mas eu encontrei muitas fotos. A Gemini 12 é uma das missões que tem maior número de fotografias de OVNIs, né? São 25 fotografias, algumas delas em sequência, e algumas delas que têm vários objetos com cores diferentes, de cor vermelha, verde avermelhada, que estavam no espaço não muito longe da Gemini 12. Diferente da Gemini 10, que eles viram um ponto ou dois, tô vendo as fotos aqui no Fenômeno, e são vários OVNIs a mesma foto. São vários OVNIs. Que tem uma sequência enorme de fotos ali, né? Que as luzes vão surgindo e o astronauta vai registrando aquilo. Ó, por exemplo, tem uma fotografia lá no Fenômeno, depois vocês podem ver. É a S66-62761. Uma fotografia muito interessante. Você vê dois objetos esféricos, um maior, outro menor, sendo que um é mais brilhante, inclusive ele tem... o centro dele parece mais esbranquiçado, e você não vê a estrutura do objeto, mas você vê a luz dos objetos, né? E isso aí é muito interessante, porque sempre que eu vejo fotos com essa característica, me lembra uma vez quando eu assisti uma palestra do ufólogo Claudio Ircovo, e que
ele falou assim que esse tipo de registro, você tem dois objetos com o campo energético ativo, e quando esses objetos se aproximam um do outro, acaba gerando um único campo. Então, às vezes dá a impressão que esses dois objetos são um único objeto, porque você tem aquela energia que envolve os dois, mas na verdade, ao invés de ser um único objeto, são dois ali com o campo interagindo um com o outro, né? Então é uma foto realmente bastante interessante. Tem uma outra fotografia que é a fotografia SS62793, em que você vê um objeto luminoso, brilhante e com um apêndice azulado. E você vê isso aí bem detalhadamente, né? Porque eu coloquei as fotos em altíssima resolução ali, você tem um endereço ali que você pode acessar no arquivo original e observar essas imagens lá também. São imagens muito legais de OVNIs no espaço. Tem uma outra foto que é muito conhecida no meio ufológico, que foi feita com a Gemini 12, é a 6662871, e que foi feita durante uma caminhada espacial, ou seja, quando o astronauta saiu da cápsula para fazer alguma atividade externa no espaço. E você vê que tem algo no espaço ali que não está muito longe, e não é algo muito pequeno. Pelo tamanho ali, a gente vê que é algo até um tamanho razoável ali, a uma certa distância, acompanhando a manobra, né, que os astronautas estão executando ali, a atividade externa, né, de um dos pilotos. Agora, eu fico me perguntando, os caras estão lá no espaço, estão vendo essas luzes aí, eles não sabem o que é. Que garantia que eles têm que esse negócio não ia, sei lá, colidir com eles ou ia, não sei, interagir de alguma forma que eles não queriam? Pois é, não tem garantia, né? Os caras eram realmente corajosos, né? Eles são pioneiros. Pô, demais! E estavam enfrentando o desconhecido, né? Realmente, não tem outro termo ali, né? É o desconhecido e eles estavam ali com a cara e com a coragem e fazendo o que precisava ser feito, né? Ó, igual eu falei no episódio da Apollo 11, eu tiro o chapéu pra eles porque eu não teria esse desprendimento, não. Não mesmo. E o legal, Jackson, tipo assim, você tá vendo nas fotos ali, você tá vendo que o espaço, ele é todo escuro, você não pega uma estrela de fundo, nada, como seria se a gente olhando do céu aqui da Terra. A única coisa que tem lá, além da Terra e do escuro, é o OVNI. É o objeto. Pois é. E aí tem uma coisa interessante pegar, que eu sempre falo quando eu abordo esse tema, é que vocês podem ver quando vocês fazem uma fotografia e que vocês têm a intenção de fazer uma fotografia, por exemplo, eu vou fotografar uma pessoa, vou fotografar um animalzinho, vou fotografar alguma coisa que está acontecendo. Você centraliza o objeto da fotografia no centro. É a mesma coisa dos astronautas, eles querem fotografar uma cápsula, alguma coisa no espaço, eles centralizam. Então, muitas vezes você vê um satélite, uma cápsula, alguma coisa assim, centralizado, e aí um OVNI no canto da imagem. O que isso indica? Indica que o astronauta não estava vendo aquele OVNI, ele só fez o registro que ele tinha que fazer, e depois o OVNI apareceu na foto, como em milhares de casos na ufologia mundial, né? Mas tem outros momentos que você tem só o objeto, e objeto centralizado, o que indica que a pessoa estava vendo o OVNI e teve a intenção deliberada de registrar aquele objeto. Porque você tem umas fotos aqui que você vê que a tela tá toda preta e só no meio da tela que tem os pontinhos lá, os OVNIs. Ou seja, ele quis fotografar aquilo, que ele não tava tirando uma foto do espaço escuro. E você vê que não é um dano de negativo, algo que manchou o negativo, a foto, coisa assim. É um objeto luminoso e ele está lá presente na foto. Se você observa essas fotos que a gente tem no site, inclusive, você vai ver um monte de pontinho luminoso colorido. Isso é o chamado ruído. Quando a gente pega uma foto para analisar, uma das coisas que a gente analisa é justamente o ruído. Porque se o ruído for igual em toda a fotografia, você tem uma foto legítima, né? Você tem uma foto que não é adulterada. Agora, se você tem uma fotografia com o ruído na foto inteira, mas em determinado local você tem o ruído totalmente diferente, em outro padrão, você sabe que aquela foto foi adulterada. E aí, se você vai nessas fotos da NASA, com esses objetos ali, você vê que o ruído é padrão em tudo. Indica que a foto não foi adulterada. Não existe adulteração ali. Existe apenas o registro do objeto, né? E isso é bastante interessante, né? Porque confirma a veracidade do objeto, né? Que está registrado. Agora, ô Jackson, olha só, uma coisa. Sempre que eu vejo algum documentário da NASA sobre alguma coisa de corrida espacial e tal, uma coisa que a NASA sempre se preocupou foi na redundância das paradas e se preparar para todas as situações. Então, eles tinham motor em duplicata, tinha muita coisa duplicata, tinha planos alternativos. Por que eu tô falando isso? Essa não é a primeira missão e não é o primeiro avistamento. Provavelmente, quando os astronautas voltaram, eles comentaram o que eles viram e falaram da dificuldade de fotografar porque o equipamento que eles tinham não era apropriado. Será que em missões posteriores eles não levaram algum material para fazer registros melhores, mas essas fotos não foram divulgadas?
Eu acredito que sim, mas aí existem alguns problemas, né, PH? Por exemplo, quando a NASA manda uma missão para o espaço, ela divulga para a imprensa, para a mídia, para os cientistas, para os colaboradores, para todo o público, um documento chamado Press Kit. No Press Kit tem tudo que eles vão levar para o espaço. Por exemplo, vão levar 3 câmeras, 30 rolos de filme, uma filmadora, tudo está relacionado lá. E aí, como a gente tem vários cientistas de vários países que estão colaborando de alguma forma, esses cientistas teriam, teoricamente, pelos acordos firmados, a disponibilidade de usar o material que a missão vai gerar. No programa Apollo, por exemplo, a gente tinha cientistas brasileiros que estavam atuando no programa como observadores. Inclusive, eu tive aula com um cientista desses. Eles ficavam aqui no Brasil, nos laboratórios, nos observatórios, monitorando o voo das cápsulas para a Lua. Porque existe o chamado fenômeno lunar transiente, que são luzes que ocorrem na Lua, às vezes por vulcões, ou às vezes por choque de meteoros, gases que escapam, incandescentes. Isso gera luzes, e isso era de interesse da NASA, para que os astronautas observassem quando estivessem lá. Então, os astrônomos do mundo inteiro estavam monitorando, e o Brasil fazia parte do programa. E também na parte translunar, né, indo para a Lua e voltando da Lua, se acompanhava as cápsulas pelo telescópio para ver se não ia ter nada de extraordinário acontecendo. E aí tem o press kit. Se o cientista, por exemplo, precisa de uma fotografia, ele vai no acervo de fotos, pede para a NASA, e como ele faz parte do programa, a NASA vai fornecer aquele material. Se a NASA se nega a fornecer aquele material, o cientista pode começar a questionar: ué, por que você não está fornecendo esse material, passando por cima dos acordos e etc. Então a NASA ela tem muito cuidado com o que ela possui, com o que ela divulga, justamente para não ficar em saia justa, nem divulgando material que vai comprometer ela e nem sonegando informação que um cientista pode solicitar. Então, em tese, todo o material que a NASA possui de registro aí, ele é de domínio público? Sim, ele seria de domínio público, exceto aquelas informações, por exemplo, nós estamos gravando agora, por exemplo, em 20 de agosto. Se a foto é feita hoje, esse material ainda não é fornecido porque ele é processado. Geralmente as fotos, né, quando é feita no formato digital, ela é feita com outros sensores, vem em preto e branco, então é preciso colorizar a fotografia e tudo. Então esse tipo de material geralmente não é disponibilizado de forma imediata, ele é processado primeiro para que os cientistas analisem depois. Geralmente é assim que ela age, né, já pela questão do contrato. Mas aí você tem os detalhes, né, de adulteração e tudo. Um cientista que olha o material, ele vai saber se aquilo é adulterado ou não. Então a NASA não pode adulterar deliberadamente uma foto para esconder um OVNI, por exemplo. Então essa possibilidade de que eles tenham uma câmera adicional para fazer um registro, isso é muito forte, muito possível que aconteça assim, né? Justamente para isso, para que se acaso apareça um OVNI, eles façam um registro com esse material, de modo que não comprometa o resto dos registros, né? Porque eles podem muito bem colocar uma câmera ali mais bem preparada no meio e não relatar ela num checklist, e o que for obtido com ela fica sigiloso. Pois é. E antigamente você tinha os filmes físicos, né? Aquele rolinho de filme, tinha até 36 poses que você podia fotos que você podia fazer naquele rolo de filme, né? Agora imagine a seguinte situação. Vamos fazer uma comparação aqui, PH. Um simples exercício imaginativo. Vamos supor que tenha uma mulher que é casada e o marido de repente vai viajar pela empresa para determinado lugar e vai levar a câmera dele à base de filme com 36 poses. E daí ele vai revelar as fotos e vai levar lá para a esposa ver. E aí ele faz as fotos e de repente tem 8 fotos lá que ele não vai mostrar, que ele não trouxe. O que vai dar a entender pra mulher? A mulher vai achar que ele fez coisa errada, né? Opa, por que ele não quis trazer essas fotos? O que tem ali? Então é a mesma coisa a NASA, né? Ela não pode simplesmente negar o acesso a uma foto. Isso vai levantar suspeitas. Então ela tenta escamotear de alguma forma para não se comprometer, né? Mas ela não pode simplesmente negar. Se é de conhecimento público, ela não pode negar o acesso a determinado material, né? Mas, ô Jackson, eu sou muito, como é que eu posso dizer, desconfiado pra essas coisas. Na boa, porque pra eles virarem e levarem, sei lá, 8 rolos de filme e colocar no checklist lá que levaram 7, não custa. Sim, é isso que eu tô falando. Eles podem levar uma câmera adicional com rolos adicionais de filme. E aí, quando aparece algo ufológico, fazem um registro ali. Aí não vão ser obrigados a disponibilizar esse conteúdo.
Agora, a gente vai entrar no mesmo papo que eu te falei no último episódio, eu te perguntei e tal, e eu vou questionar isso de novo, porque eu não consigo entender isso. A NASA tem todo esse material aí, claramente é alguma coisa diferente, eu não vou me atrever a falar que é uma nave, mas claramente é um OVNI, alguma coisa que a gente não sabe o que é. E eles alegaram que nunca tiveram contato com nada. E agora, recente, eles criam um departamento, nós vamos investigar e divulgar o que a gente sabe. Pô, essa divulgação deles, essa pesquisa deles vai começar quando? Sei lá, de março pra agora? Pois é, e eles vão ignorar esses registros, né? E essa é a grande questão, né? Ué, isso não entra na minha cabeça. Falando nisso, tá perto o dia que eles vão divulgar isso, né? Pois é, tô ansioso com esse registro, esse painel aí, esse relatório que eles vão fornecer, né? O que será que vai vir, né? Tô curioso. É esse mês agora, né? Isso que eu ia perguntar, tem data? Já sabe o dia? Não tem uma data específica, só falaram que ia ser agora no mês de agosto. Ó, você já falou, a gente tá gravando no dia 20, eles têm mais 10 dias pra mostrar isso. Quem sabe essa semana. Pô, vamos lá, Jackson, vamos especular. O que você espera disso? Eu acho que eles vão dar um passo adiante. Tipo? Por exemplo, eles estão vendo que o negócio está fechando lá pro Pentágono, né? O Pentágono já tá ficando sem saída, né? Então, já confirmaram algumas coisas de forma velada, então eu acredito que a NASA, ela já para evitar qualquer problema, para evitar que venham bater na porta dela e tudo, ela já está meio que se adiantando. Sabe quando tem 2 irmãos e tal, o quarto tá bagunçado, e daí a mãe chega e começa a brigar com um porque ele fez bagunça, e o outro menino já começa a arrumar as coisas para evitar que a bronca venha para ele também? É a mesma coisa a NASA, ela deve estar vendo que o Pentágono está ali meio acuado, meio na defensiva, e já está evitando o problema e antecipando relatórios ou coisa assim. Então ali pode vir alguma informação a mais que ela não forneceu ainda, algum reconhecimento velado, talvez alguns cientistas admitindo a possibilidade de que alguma coisa não explicada possa ter uma origem, talvez alienígena, alguma coisa assim. Não acho que venha uma confirmação oficial da NASA falando, temos extraterrestres nos visitando, mas o simples fato deles falar, quem sabe, né? Isso já muda alguma coisa. Já é um passo a mais que a agência estaria dando. Sim, mas eu vou ser bem sincero, eu não espero absolutamente nada. Eu espero uma encheção de linguiça, uma enrolação para não falar nada, por quê? A NASA sempre foi questionada. Se eles tinham alguma coisa, se eles sabiam de alguma coisa, se eles tinham visto alguma coisa, e eles sempre falaram que não, eles foram categóricos, não, a gente nunca teve nada. E agora eles querem divulgar o que eles sabem. Pois bem, eles vão pegar e falar assim, na missão Gemini 10, missão Gemini 12, Apollo 11 teve. Pô, peraí, nós perguntamos isso pra vocês há 30 anos, estamos fazendo a mesma pergunta há 30 anos. Vocês nunca admitiram e agora estão admitindo por quê? Meu ponto é esse, é que se eles divulgarem alguma coisa que é coisa antiga, vai vir um questionamento, por que não foi divulgado isso antes? E se é uma coisa nova, tem que ser uma coisa nova muito assim, pra justificar uma coletiva de imprensa pra divulgar isso. Então, eu tô naquela navalha ali com essa conferência. Eu não espero muita coisa não, mas se vier alguma coisa, eu espero alguma coisa grande. Vamos ver, né? Daqui uns dias a gente já vai saber do que se trata isso, né? Quem sabe, quando esse áudio for publicado, quando esse programa for ao ar, isso já esteja esclarecido, né? Então, provavelmente, se isso tiver acontecido, você que está nos ouvindo agora vai estar dando risada na nossa cara. Pois é, hoje é dia 20. Vocês vão escutar esse programa no dia 25. Eu até falei com o Jackson que não seria agora. Esse programa ia ficar mais pra frente, mas eu vou jogar ele pro dia 25. Porque, poxa, não é possível que até sexta-feira eles divulgam alguma coisa. E a gente volta pra falar no próximo, se acontecer alguma coisa ou não. Combinado? Isso aí, estaremos aqui. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Então, acho que nós encerramos por aqui, Sr. Jack, sobre a Gemini 10 e a Gemini 12, ou não? Teria uma sequência de fotos aqui, mas eu não vou comentar. Eu vou deixar um mistério para atiçar a curiosidade de todo mundo, para que vão lá no Portal Fenômenos, lá na página da missão Gemini 12, para observar a fantástica sequência de fotos que o Buzz Aldrin fez de uma frota de naves no espaço. Então, já fica a dica. Corram lá na descrição do episódio e vai lá conferir isso. E eu vou aproveitar também para fazer uma proposta para vocês, nossos ouvintes. O Jackson já tem 2 livros publicados, um sobre a Noite Oficial e outro sobre OVNIs no espaço. E vamos sortear um livro para vocês que estão nos escutando. Como que vai ser isso?
Vocês vão lá no canal Fenômeno, no YouTube, e vão se inscrever no canal Fenômeno. Eu vou deixar linkado na descrição do episódio os 2 programas relativos a Gemini 10 e a Gemini 12. E vocês vão nesses programas e vão deixar um comentário. Eu quero participar do sorteio. Fechou? A pessoa para ganhar, ela tem que estar inscrita no Portal Fenômeno no YouTube e deixar um comentário lá em um desses 2 episódios. O Jackson vai fazer uma apanhada ali de todo mundo, nós vamos fazer o sorteio e o Jackson vai divulgar numa live no canal dele. Tanto eu quanto o Jackson, nós vamos divulgar a data do sorteio no Instagram. A gente vai deixar aí pro pessoal se inscrever e ouvir o programa uma semana, 10 dias, e a gente divulga com antecedência quando vai ser o sorteio para vocês poderem assistir ao vivo lá no canal do Jackson. Perfeito, senhor Afrojack? Perfeito, é isso aí. Então pronto, então já estamos combinados. E aproveitando, se já estão na descrição do episódio, vai lá no link do nosso Apoia-se. Tem o Apoia-se do Portal Fenômeno também, já ajuda a gente, dá uma moral para manter os 2 episódios do Acredite Se Quiser semanais, manter o Portal Fenômeno no ar com esse acervo gigantesco, material ufológico. Conto com a ajuda de vocês. Valeu nos escutarem até aqui e nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos. Acredite se quiser.